irmãos? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos desta epístola, pelo menos do 1 até o verso de número 11. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição desta epístola aos Filipenses. Começamos na última terça-feira, falando sobre a carta da alegria. Filipenses é conhecida como a carta que mais fala, que mais ensina sobre a verdadeira alegria. Como ser alegre em meio às provas, às dificuldades, às adversidades. E aí nós colocamos como tema, mantendo a alegria em meio à pandemia. É possível estar alegre num momento como esse? É possível estar alegre, viver alegre, manter alegria, quando as notícias são difíceis, quando as previsões são terríveis, presbítero Evandro, quando olhamos para o futuro e o que mais enxergamos são incertezas, dificuldades. O Brasil agora não apenas combate o vírus, o coronavírus, que provoca a doença do Covid-19, mas também está aí enfrentando o vírus da politicagem, essa instabilidade política no país, que além do combate ao vírus, também traz aí um forte combate na área da política, causando incertezas. A economia do Brasil, de vez em quando, sofre aquelas quedas drásticas. A bolsa cai, o dólar sobe, as incertezas econômicas, políticas, científicas, por que não dizer também da ciência, que até hoje não nos deu uma resposta de um remédio eficaz, totalmente eficaz no combate à enfermidade. É possível ser alegre num contexto como esse? De onde vem a nossa alegria? Então é por isso que nós estamos agora, baseado nesta carta de Paulo, escrita à igreja de Filipos, estudando esse tema: como manter a alegria em meio à pandemia, a verdadeira alegria. A verdadeira alegria. E aí nós vimos terça-feira passada exatamente o que nós temos de história a respeito da fundação dessa igreja, para que você saiba melhor como surgiu a igreja na cidade de Filipos. Você precisa acompanhar a história, o relatório da segunda viagem missionária de Paulo, que se encontra no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Começa lá. Eu acho interessante que o capítulo 15 começa dizendo a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios, e vai terminar depois sobre a controvérsia entre Paulo e Barnabé. Se Paulo e Barnabé, dois homens santos de Deus, se separaram porque tiveram uma divergência, imagine se isso não pode acontecer em outro lugar, Imagine se não é natural, não é normal Bolsonaro se divergir de Moro se divergir de Bolsonaro, e os dois se separarem. E aí a mídia quer provocar na gente um pensamento: acabou o Brasil. Quem foi que disse que o Brasil precisa de um homem ou de dois homens para continuar sendo bênção para as nações? Quem foi que disse que o Brasil está fundamentado, alicerçado na inteligência de um ex-juiz, ou talvez na virilidade de um ex-capitão do exército brasileiro?
O povo quer colocar em sua cabeça que essa divergência acabou a obra, acabou com tudo, o Brasil deixou de existir a partir de sexta-feira. Mentira! O Brasil continua sendo Brasil, sabe por quê? Quem é senhor do Brasil não é o presidente, não é o presidente do STF, Dias Toffoli, nem do Congresso Nacional, Alcolumbre ou Maia. Quem preside o Brasil de maneira soberana e poderosa é aquele que governa a terra toda, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Gente, vamos despreocupar e vamos nos alegrar, porque por mais que os dias são difíceis, a nossa alegria não vem das circunstâncias, ela vem do Senhor. É possível estar alegre no momento? É claro que é. E aí eu vou te dizer, a sua alegria aumenta o seu sistema, melhora o seu sistema imunológico, te prepara para vencer a doença. E outra coisa, a alegria do Senhor no seu coração vai te fazer feliz dentro de sua casa, na comunhão dos seus filhos e sua esposa. A alegria do Senhor no seu coração, estou dizendo isso para te mostrar a importância do tema, vai fazer com que você dentro da sua casa não agrida sua mulher, nem sua mulher agrida o seu marido. Porque nós estamos na pandemia, e a estatística está dizendo, irmã Ingrid, que o número de violência doméstica cresceu. Ué, o povo está deprimido, o povo está irritado, o povo está cheio de problema, a cabeça está cheia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a nossa esperança não vem das coisas desta terra. Amém ou não amém? Amém. A nossa esperança não deve estar agarrada nas coisas, das notícias deste mundo. E aí o povo da terceira igreja, eu tenho falado desde que começou esse negócio de pandemia, eu tenho falado aqui na igreja sobre a soberania de Deus. Comecei falando sobre Jonas, o profeta da crise. Jonas foi o profeta sobre o qual Deus mostrou a sua soberania. Foi ou não foi, Maria? E nós continuamos falando que Deus é soberano. E é aí que nós vamos alicerçar a nossa vida, a nossa história. Eu ouvi falar de gente que está tão preocupada. Lá em casa, nós estávamos assim, num nível de estresse tão grande, que toda vez que eu chegava em casa, eu tinha que fazer um apelo para comprar uma meia nova, porque minhas meias ficavam tudo branca de água sanitária no pano. Você viu aquilo? Quem fez lá nessa casa? Água sanitária no pano, porque agora o vírus entra para dentro de casa na sola do sapato. Aí aquela piada agora não vale, né? Alguém fala assim, você está triste? Fala com o sapato, porque o sapato consola. O sapato está consolando ninguém mais nessa hora. O vírus está entrando para dentro de casa. Aí aquele nível de estresse, todo mundo entrava, eu corria para o quintal, tirava a camisa, corria para o banheiro, tomava banho, e a mulher só falava assim, você só vem para perto da gente depois que você tomar banho, depois que você lavar a mão, e toda hora com álcool na mão, e aquele negócio, aquele estresse. Ô gente, ó, se Deus te quiser guardar do vírus, Ele vai te guardar, você não precisa ficar preocupado. Se Deus quiser usar a pandemia para te elevar para o próximo andar, para te promover para a eternidade, você pode correr quando você quiser, o vírus te pega. Te pega. Alguém vai falar assim, ah pastor, mas eu sou crente, o vírus não pode me pegar, deixa de ser besta, pega qualquer um. É só Deus quiser. Não pegou lá o pai, o sogro, o padrasto da Abilene, lá nos Estados Unidos, ele foi ruim para o hospital, mas não matou o homem com 80 anos, né, Abilene? Está melhor, já saiu do hospital, está fino. Tem nada a ver com o que eu ia falar, né? Mas o capítulo 16 de Atos fala sobre a história da fundação da igreja. A igreja começa com a visão dada por Deus a Paulo. Paulo sonha de noite, tem uma visão de um varão macedônio, da Macedônia, que aparece para ele e diz assim, ó, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Ele vai, e ele queria ir para outros lugares, Deus o direciona para a Macedônia, ele passa a Macedônia, ao invés de ir para outras cidades da Macedônia, ele vai para Filipos. Lá em Filipos, ele encontra-se primeiro com uma empresária chamada Lídia, uma mulher
rica, vendedora de púrpura. Ele prega o evangelho, ela se converte e se torna cooperadora do apóstolo. Indo para o local de oração, que era na margem de um rio, aonde costumava se reunir um povo para orar, no caminho uma mulher, uma menina escrava de um espírito maligno, e também não só do espírito maligno, mas escrava de um grupo de homens manipuladores, que usam pessoas, que governam sobre homens, que tratam pessoas como se coisas fossem. Eles usavam aquela menina como escrava, não só escrava dos homens, mas escrava de Satanás. E Paulo diz a ela, para ela ser liberta, Paulo ora por ela, e aquela menina possessa por Satanás agora passa a ser possessa e escrava de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque ela aceita Jesus também, certamente se torna uma cooperadora do evangelho. Mais tarde, Paulo é preso por isso, e na prisão, a prisão, eles cantavam, ele e Silas cantavam e oravam. Há um terremoto, a prisão cai às suas portas, o carcereiro, pensando que todo mundo havia fugido, quer agora se matar. Paulo dizendo: nada te faças, porque nós estamos aqui. O carcereiro então pergunta: o que eu devo fazer então para ser salvo? Paulo responde aquela resposta que a maioria de nós sabemos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ele se converte. Agora já não é mais um homem comum, agora é um funcionário público, um soldado, certamente alguém que compunha a guarda pretoriana da cidade de Filipos, um soldado nativo. Sabe por que isso, irmão, se reveste de extrema importância? Porque lá em Filipos havia uma grande colônia de italianos, veteranos de guerra. E Filipos era uma cidade que tinha como título ser a cidade mais italiana fora da Itália. Ela foi construída, edificada por Filipe, pai de Alexandre o Grande, porque lá havia uma grande reserva de ouro, uma cidade próspera. E Paulo vai para lá orientado por Deus para anunciar o evangelho. Passado esse breve relato do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, vamos a Filipenses capítulo 1. Eu quero nesta noite observar pelo menos os 3 pontos bem breve aqui com os irmãos. Filipenses capítulo 1, do verso 1 ao 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos pela tua infinita bondade e misericórdia. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu Espírito nos alegra, a tua verdade nos fortalece, a tua presença, Senhor, nos enche de poder, de alegria, de paz para a caminhada.
ser conosco. Que essa palavra alcance os nossos corações esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o primeiro detalhe que é digno de ser ressaltado na saudação que Paulo faz à igreja de Filipos é essa. Diferentemente de todas as outras epístolas, Filipenses, Paulo inicia dizendo que ele, geralmente, Romanos capítulo 1, por exemplo, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho. Em Filipenses, Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo. A palavra servos aqui é doulos, do grego, que significa escravo. Escravo de Jesus. É interessante que essa palavra escravo nos traz pelo menos dois ensinamentos. Primeiro, o que é um escravo? Um escravo é alguém que é propriedade de outrem. Escravo é aquele que pertence a outra pessoa. Mais do que isso, em segundo lugar, Josias, o escravo é aquele que não tem vontade própria. O escravo é aquele que obedece absolutamente à vontade de um senhor. Se ele é escravo, quando alguém lhe manda fazer, ele precisa obedecer. Se ele é escravo, significa que a sua vida não lhe pertence mais, mas pertence a Deus, pertence a outro. Paulo está dizendo aqui que ele é servo de Cristo Jesus. A primeira lição que nós observamos nesta epístola, irmãos, nós precisamos nos autodefinirmos como servos de Cristo. O que é isso? Significa que a sua vontade, o seu querer, aquilo que você mais gosta ou aquilo que você menos gosta, significa que a sua vida, aonde você vai, aonde você deixou de ir, o que você é ou o que você não é, não depende do seu coração, da sua vontade, depende da vontade de Deus. Nós somos escravos de Jesus. Jesus te chamou não para ser um cidadão, uma pessoa cheia de si, cheia de vontade, para ser exaltada, honrada pelos homens. Jesus te chamou para que você seja espelho dele, para que você seja escravo dele, para que através de sua vida o nome dele seja exaltado. Quando nós viemos a Cristo, a primeira coisa que nós precisamos assumir é a nossa própria cruz, porque é na cruz que nós crucificamos o nosso eu. É na cruz que nós entregamos a nossa vontade. O cristão precisa sempre lembrar de alguns pontos do Antigo Testamento. O cristão, quando vem a Cristo, ele precisa lembrar do altar. É no altar que ele oferece a si mesmo. Quando Paulo diz que o nosso culto é um sacrifício, está dizendo, Esdras, que a nossa vida, está dizendo que o que nós somos, o que nós fazemos, é sempre uma oferta para Deus. Quando eu me entrego a Cristo, quando eu me entrego a Deus, a minha vontade já não deve mais dominar o meu dia a dia, o meu cotidiano, a minha agenda. A minha vontade agora é submissa à vontade do meu Senhor. Grande problema. E talvez seja por isso que Deus nos trata como está tratando desses dias, é para que eu e você possamos redescobrir a nossa posição de escravo diante do Senhor. Às vezes Ele até nos chama de amigos, às vezes Ele até nos chama de filhos, mas em nenhum momento Ele nos tira a responsabilidade de sermos servos, submissos. A primeira lição, para que você então entenda, aqui Paulo está invertendo a ordem da alegria. A
Alguém pode dizer assim: eu sou escravo da minha própria vontade e por isso eu sou alegre. Quem é escravo de sua própria vontade é dominado pelos vícios deste mundo, é dominado pelos prazeres desta terra, é dominado pelas deformidades da carne e do pecado que perverte o nosso desejo. Quem pensa que é livre por viver segundo o seu querer, o seu desejo, não descobriu ainda o quão escravo é de si mesmo, das coisas do mundo e da vontade da carne. Para que a nossa verdadeira alegria se manifeste, queridos irmãos, nós precisamos entender que ela só será real, que ela só será perene, que ela só será verdadeira a partir do momento que a nossa vida for entregue sem reservas, for entregue totalmente nas mãos do Deus que nós servimos. A sua alegria não depende de você, a sua alegria não depende das circunstâncias, a sua alegria não vem das coisas do mundo, a sua alegria vem de Deus. Servos de Jesus Cristo, a todos os santos. Segunda palavra importante que Paulo declara aqui, a partir de servos, ele diz que os servos são santos, separados. E aí, você é separado para viver uma missão que o seu Senhor lhe entregou. Você é separado para viver uma vida que agrada a Ele. A santidade precisa voltar a estar presente nos nossos lábios e também nos nossos ouvidos. Antigamente a nossa igreja, quase toda a igreja presbiteriana renovada, tinha sobre o altar a frase: santidade ao Senhor. Era uma frase marcada no tabernáculo, e era uma frase marcada na vida do sacerdote do Antigo Testamento: santidade ao Senhor. Servos santos, separados. O mundo não deve mais nos habitar em nós, nos condicionar, nos influenciar, moldar a nossa vida, porque nós somos santos. Irmãos, se nós formos olhar do jeito que a igreja está vivendo, vinha vivendo, ela estava de forma tão forte, sendo moldada pelas coisas deste mundo. Verdade ou não é? Servos santos, ou santos servos. Tanto Paulo quanto os irmãos da igreja precisavam ser servos santos, ou santos servos. Santidade. Santidade no que você vê, santidade no que você fala, santidade nos nossos relacionamentos, santidade no relacionamento conjugal, no relacionamento para com os filhos, para com os irmãos, no trabalho, fora, com os vizinhos. Santidade. Santidade deve ser a marca da vida dos homens e mulheres que professam servir a Cristo. Santos servos, porque quem é servo é santo. Quem não é servo não pode ser santo. Quem é santo precisa ser servo. Queridos irmãos, não tem como ser alegre se nós fugirmos destas duas realidades, porque a verdadeira alegria minha e sua, ela está totalmente dependente do nosso relacionamento para com Deus. E a forma com que nós abrimos a porta da reconciliação é nos submetendo à vontade de Cristo e vivendo do jeito que Ele gosta. Quando nós nos reconciliamos com Ele, então abre para nós a oportunidade de vivermos a verdadeira alegria. Sabe como começa então a verdadeira alegria? Depois de Paulo apontar que é necessário, crente, professo, ser santo e servo, servo e santo, ele vai dizer a todos, inclusive os bispos e diáconos. Bispos aqui são os fiscais, os superintendentes, os pastores. Diáconos, muito além do que aqueles que servem, são aqueles que cuidam, visitam os irmãos.
Aí ele vai dizer no verso 2: a estes graça e paz da parte de nosso Senhor Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz. A palavra caris está relacionada à palavra eirene ou reirene do grego. Melhor, também grego. Mas aqui Paulo faz duas saudações em duas culturas diferentes, para saudar os irmãos que agora não eram apenas de uma etnia, mas que eram de vários povos da terra. Os confins da terra estão se reunindo diante de Deus. Os confins da terra estão se reconciliando com Cristo. E agora ele diz caris, que é uma saudação eminentemente grega. Reirene, embora a palavra reirene seja grega, a palavra paz remete à cultura hebraica, porque todos os judeus têm o costume de saudar uns aos outros com shalom, paz, graça e paz. Você vai lá em Israel até hoje, quando eles não te cumprimentam dizendo Todá Rabá, eles dizem assim, shalom, não é, cara? Você não lembra? Você lembra? Shalom, é porque o Jair estava na época aprendendo só o inglês comigo, aí ele esqueceu do hebraico, né, Jair? Estava dando aula forte para o Jair de inglês na nossa viagem. Estava mais focado em. Aí eu dava aula para ele de inglês, eu cheguei para ele, comecei a falar, Jair, você vai falar lá na migração, senhor. Good morning. Aí ele começou a aprender o inglês, daí a pouco chegou lá e falou com o cara em castelhano. Aí o cara começou a ficar meio confuso, levando para dentro de uma sala e perguntando um monte de coisa lá, até que libertaram ele. Mas ele estava focado em inglês, por isso que ele esqueceu o hebraico, né? Mas se chega lá, até hoje é assim, shalom, paz. Irmãos, quão é necessário para o mundo hoje essas duas palavras, caris, graça e paz. Você pode dizer, Vani, alguma coisa assim, graça e paz de minha parte, graça e paz da parte do presidente, graça e paz da parte do Josias. Mas Paulo está dizendo assim, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí está, irmãos, aonde nasce a alegria verdadeira do crente. É quando ele descobre o valor da graça e quando ele descobre o valor da reconciliação. Quando nós olhamos Paulo falar em Romanos capítulo 5, ele está dizendo, dou graças a Deus, eu me alegro em Deus, porque agora em Cristo Jesus vós tendes paz com Deus. Paz com Deus. Sabe por quê? Antes de termos paz com Deus, nós tínhamos com Deus uma inimizade. Prevalecia entre o homem e Deus o pecado da desobediência, um relacionamento quebrado, distanciados por causa do pecado, separados. Como diz o autor do livro, ou melhor, o profeta Isaías, no capítulo 59 do seu livro, ele diz: o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. E agora, por causa do pecado, você e Deus eram inimigos, mas da parte de Jesus Cristo agora nós temos paz com Deus, porque Jesus Cristo é a nossa paz, porque Jesus Cristo nos reconciliou. Essa é a introdução que Paulo faz à igreja, de onde ou para onde ele remete todo o valor e a importância da alegria que essa igreja iria passar a sentir a partir daí. Vós fostes reconciliados com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus nos atraiu a si através do seu Filho, porque foi Ele quem disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Cristo foi elevado na cruz, a Bíblia declara que ele estava atraindo todos a si, com os braços abertos. Jesus estava fazendo entre nós e o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Deus, a paz que nós tanto precisamos. E sabe, irmãos, essa paz, ela não depende da circunstância, ela não depende do que está acontecendo conosco, do que está à nossa volta. Essa paz já foi declarada, decretada, consumada na cruz. Eu não preciso ter mais paz do que eu tenho hoje e amanhã. Eu não tenho mais paz do que eu tenho hoje e ontem, porque a paz que Ele me deu já é completa. A paz que Ele me deu, já disse Jesus, está consumado, já está pronto. Eu posso ter a paz que vem de Deus, aquela paz que eu terei para o resto da vida, se eu entender que o que Cristo fez por mim, para que eu tivesse paz com Deus, já está pronto. E essa paz, essa reconciliação entre eu e o meu Deus, gera no meu coração alegria, gera no meu coração tranquilidade. Sabe por quê? Porque isso foi graça. Quando te perguntaram, você merece? O próprio Deus declara que nós não merecíamos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Ninguém merecia, ninguém poderia pagar, ninguém poderia retribuir. O que Deus fez por nós em Cristo na cruz foi um evento de graça, um amor imerecido, algo que eu não poderia alcançar, algo que eu não poderia fazer, mas que Cristo fez por mim. Irmãos, é isso que deve orientar a nossa vida aqui nessa terra. Sabe por quê? Às vezes, quando algumas coisas balançam na nossa vida e a gente sente medo, pavor, fiquem tranquilos, é porque o nosso foco não está nessas coisas, nessas verdades. Porque eu sei, eu estou bem certo, como Paulo disse, que a partir do momento que a nossa casa aqui nesse mundo se desfizer, nós teremos uma morada celestial com Ele na eternidade, que ninguém pode tomar de nós, porque Ele me abriu o caminho, Ele carimbou meu passaporte, Ele me deu a garantia, Ele me disse: o Espírito vai ficar, porque o Espírito aqui, eu vou ter que voltar para buscar vocês. Ele é o penhor, é a garantia de que eu voltarei para buscar o meu povo. Vai acontecer, irmãos. O que Deus prometeu não é algo que Ele vai falhar. Graça e paz para os santos servos, para os servos santos. Não dependem das coisas deste mundo, mas depende daquilo que Deus fez por mim e por você. Aonde está o nosso foco? Aonde está posto a nossa visão? Paulo vai concluir essa parte, e aí ele já começa então uma oração. Aqui nós começamos então a entrar no tema proposto e no tema principal da epístola. Paulo vai dizer aqui no capítulo 1, verso 3, que alegria e gratidão andam juntos. Alegria e gratidão. É por isso que ele começa dizendo no verso 3: dou graças ao meu Deus. Irmãos, quando nós reconhecemos, entendemos, percebemos, temos consciência do que Deus fez por nós através do seu Filho, não é possível a ingratidão continuar morando no nosso coração. É impossível. Quando nós percebemos o tamanho da graça que recebemos, a ingratidão sai e a gratidão entra. E a maneira mais eficaz de combater o pecado não é o legalismo, não é a lei, mas a gratidão. A gratidão é a maneira mais eficiente de combater o pecado. E é por isso que ele vai dizer aqui: dou graças a Deus, porque o que Ele fez por mim é maravilhoso. Provoca graça no meu coração, provoca gratidão no meu coração. E daí então ele começa a dizer: dou graças por tudo que recordo de vós. Paulo vai dizer aqui, irmãos, que ele tinha para com a igreja de Filipos uma amizade que foi construída
sobre boas lembranças, coisas boas que aconteceram. Ele está dizendo: dou graças a Deus por tudo que me recordo de vocês, tudo que Deus fez através da minha vida entre vocês, e fez na vida de vocês por mim. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus pela vida dessa igreja. Eu sou grato a Deus pela vida dos meus irmãos. Eu sou grato a Deus pela equipe que Ele permitiu surgir para me auxiliar na cooperação do Evangelho. Eu sou grato a Deus. E eu me lembro de um texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, que diz: em tudo dai, vamos lá, em tudo dai graças. Em tudo. O que é esse em tudo? Quer dizer que nós temos que olhar para isso que estamos vivendo, para a pandemia, e dizer: Senhor, muito obrigado. É? É ou não? É. Dou graças pelas boas lembranças. Lembre daquilo que Deus fez na sua vida. Lembre daquilo que Deus fez na sua vida através de um irmão. Lembre do dia da sua salvação. Lembre de tudo que Deus está realizando. Lembre da soberania de Deus. Lembre da pandemia e diga: Senhor, sou grato a Ti por todas as coisas. E é por isso, irmãos, que se o vírus pegar um de nós e promover para o andar celestial, dou graças a Deus, porque o que Ele fez por mim já é suficiente para que eu mude a minha cidadania terrena para celestial. Glória a Deus. E eu acho impressionante. Eu vou terminar, porque a epístola vai falar de alegria e gratidão, vai falar de decepção, vai falar de como viver contente na escassez, em qualquer situação. Paulo está preso, mas Paulo não está triste. Paulo está preso, mas Paulo está livre das coisas deste mundo e do pecado desta terra. Vale a pena. Filipenses tem uma mensagem extraordinária para nós: gratidão e alegria. Vamos ficar de pé para a gente orar? Gratidão e alegria. Como manter a alegria em meio à pandemia? Você podia fazer uma oração agora. Você podia fazer uma oração agora. Sabe por quê? Talvez você pensou assim durante esses dias: Deus, o Senhor me abandonou. O que será de mim? Olha, irmãos, tem gente até pensando em tirar a sua própria vida. Tem gente que está pensando que é o fim, que acabou, a economia não vai se recuperar mais, a minha empresa eu fechei, o meu emprego eu perdi, tudo terminou. Deus está no controle. Aleluia. Deus já te reconciliou consigo mesmo. Deus tem para você, mesmo na prisão, a alegria que Ele deu para Paulo e Silas. Porque quando eles cantavam lá, eles estavam encarcerados. É possível confiar em Deus. É possível esperar em Deus. É possível entregar nas mãos de Deus o seu futuro. Pare de temer o amanhã. Confie no Deus que você crê, no que você serve. Se você é escravo, olha aqui para mim. Se você é escravo, você tem um Senhor que se preocupa contigo. Se você é servo, você mora na casa de um Senhor que se preocupa com você. Ele está conosco, porque é promessa estar conosco todos os dias até a consumação do século. Se o mundo não acabou, se ainda não está consumado a história da humanidade, eu tenho uma promessa para segurar nela: Jesus está comigo. Ele é o Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Ele não está conosco só para alegrar conosco, não. Ele está conosco para chorar conosco, para nos segurar pelas mãos. Enquanto o vento soprar, Ele tem o controle de todas as coisas. É possível estar alegre hoje? É sim.
E eu quero que você, ao invés de continuar murmurando, eu quero que ao invés de você ficar brigando na internet, em qualquer lugar, você se volte para Deus em gratidão por aquilo que nós estamos passando. Porque pode ser esse o tempo que Deus vai usar para salvar alguém de sua casa. Porque pode ser esse o tempo que Deus está usando para te livrar do inferno, para te livrar do pecado. Pode ser esse o tempo que a graça de Deus está se manifestando para nos fazer voltar para Ele de todo o coração. Olhemos para tudo que está acontecendo, não com um olhar de pessimista, mas com o olhar da fé. Deus está na frente de todas as coisas. Você pode fechar os seus olhos? Curva a sua cabeça agora, nós vamos orar. Você que me ouve, você que está em casa, nós temos aí vários irmãos precisando da nossa oração. O Diácono Milton, que hoje também foi ao hospital passar por um procedimento médico em razão de uma dor forte no estômago. Vamos orar por ele. O presbítero Rogério, que está também internado por causa de uma ferida na perna. Ele tem diabetes, que dificulta a cicatrização. Oremos pelo Rogério, pela sua esposa, a irmã Zilda. Oremos pelos irmãos que perderam os seus queridos. Oremos pelos que estão enfermos. Você tem fé para isso? Erga sua mão agora e abra os seus lábios e ore para Deus nos fazer discernir a vontade dele em meio à pandemia. Erga sua mão agora e comece a interceder como Paulo intercedeu. Eu dou graças a Deus em favor de vós, e eu estou orando com toda alegria em favor de vós. Erga agora a sua mão e abra os seus lábios e interceda por aqueles que estão passando por dificuldade, por aqueles que estão com medo, por aqueles que estão aflitos, por aqueles que perderam os seus queridos. Abra os seus lábios agora em intercessão, em clamor, em súplica. Senhor, nós oramos como Paulo orou, nós clamamos como Paulo clamou, e pedimos, ó Deus, tem misericórdia dos teus filhos que estão enfermos. Ó Deus, sara as feridas daqueles que estão hospitalizados. Ó Deus, traz a recuperação para aqueles que foram infectados por esse vírus. Senhor, em nome de Jesus, libera os hospitais, libera as UTIs. Ó Deus, impeça a morte, faz frear a morte que campeia, ó Deus, o nosso país, o mundo. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pela vida do Diácono Milton. Sara, Senhor, cura aquela enfermidade. Nós oramos pelo presbítero Rogério, te pedimos, Deus, sara aquela enfermidade, liberta aqueles que estão, ó Deus, escravos do medo, liberta aqueles que estão, ó Deus, incapazes de acreditar. Ó meu Pai, aqueles que estão distantes, aqueles que nos ouvem pela internet, Deus, fala o coração deles nesta noite. Faça a tua palavra alcançar os teus filhos, e que a alegria do Senhor invada o nosso coração, e que não haja em nós outro sentimento que domine, ó Deus, a nossa vida, a nossa alma, senão a alegria do Senhor. Porque diz a tua palavra que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos vencer este mal, nós vamos vencer esse tempo, nós vamos vencer o inverno, nós vamos vencer essa crise, venceremos o vírus, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, Tu és a nossa fortaleza, em Ti confiamos, Senhor, esperamos no Teu agir, os nossos olhos estão no Senhor, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Meu Deus, toma o nosso governo. Essa semana que começa, muda a história no nosso país, muda, Senhor, a conversa na mídia. Senhor, até agora nós temos faltado na nossa oração pelos meios de comunicação do nosso país. Ó Deus, nós oramos agora pelos meios de comunicação do Brasil. Senhor, todas as mídias, todas as televisões, revistas e jornais, ó Deus, que tem, ó Deus, usado da mentira para provocar tristeza, para provocar ruína na nossa nação. Ó Deus, põe a mão sobre eles, converta o coração deles, livra-os de todo o mal, tira-os das trevas. Ó Deus, faça-os comprometer com a verdade, muda a estratégia deles em nome de Jesus.
ou então os confunda para a glória do teu nome. Meu Pai, assim nós oramos pela nossa nação, porque nós esperamos que o Brasil seja um instrumento da parte do Senhor para abençoar as nações dessa terra. Nós oramos pela igreja do Senhor espalhada em toda a nação. Nós pedimos, ó Deus, sabedoria para os pastores. Nós pedimos sabedoria para os irmãos. Ó Deus, que o povo evangélico do Brasil pare de agredir uns aos outros. Que haja paz entre nós. Que haja graça nos nossos lábios. Que haja graça no nosso coração. E que nós possamos ser reconhecidos como uma família no Brasil e nesta terra. Em nome de Jesus. Deus, eu oro pela Guiné-Bissau. Toma o pastor André e aquele povo da Guiné em tuas mãos. Oh Deus, eu oro pelo avivamento. Aviva a nossa igreja. Aviva a minha família. Aviva, Senhor, a nossa terra. Aviva o nosso município, a nossa cidade. Aviva as igrejas de Valadares, de Minas Gerais e do Brasil inteiro. Oh Deus, usa esse tempo para causar entre nós um avivamento poderoso. Que haja arrependimento no coração do teu povo. Que haja, ó Deus, um retorno à santidade. Que haja um compromisso sincero com a igreja do Senhor nesses dias, para que nós estejamos preparados para encontrar contigo nas nuvens. Deus, eu oro, prepara a tua igreja para encontrar com o Senhor, em nome de Jesus.